Hoje é 23 de julho de 2019, são 9 horas e 27 minutos. É um trabalhão fazer uma crônica por dia e ainda esforçar-se o cronista para cumprir bem as atribuições de um advogado criminal. Uma leve, pequena, curta visualização só do estado de São Paulo de hoje. Não há tempo para visualizar a Folha. Há um artigo de Rubens Barbosa, ser embaixador em Washington. Embaixo, em asterisco, ex-embaixador do Brasil em Washington de 1999 a 2004. Esteve lá durante 5 anos e conta como foi. Já havia escrito um livro, Embaixador junto ao governo americano. E dá conselhos. No mundo globalizado, onde a comunicação é instantânea, é enorme a competição por espaço na mídia, no mundo cultural e no acesso à comunidade acadêmica. Participei de programa de televisão, rádio, debates acadêmicos, think tanks e instituições relacionadas com o comércio exterior. Assumi o cargo com plena consciência de que a disputa por espaço para tentar influir a favor do Brasil seria uma das principais linhas de atuação da embaixada. Abaixo, talvez mais do que em outros postos nos Estados Unidos, o que conta é ter acesso à influência. No fim, em qualquer representação, mas sobretudo na embaixada junto à Casa Branca, o papel da mulher é especialmente valioso. Sendo Washington uma cidade administrativa, os contatos se desenvolvem no âmbito da sociedade local, composta de congressistas, membros do governo, dos tribunais, da mídia e dos milhares de lobistas de carteirinha. O artigo é longo, bem comprido e bom. Há aqui, por omissão, uma crítica à pretensão do presidente Bolsonaro de indicar filho seu a ser embaixador em Washington. É preciso conhecer política internacional, administrar o concurso de interesses plúrimos existentes por lá. É preciso ser carismático, vestir-se bem, performar-se adequadamente, conhecer o francês. Fundamentalmente, um embaixador precisa falar o francês, que antes de ser uma língua versada nos Estados Unidos da América do Norte, era, sim, um idioma diplomático por excelência. Falar um nome feio em português soa com muita rusticidade, mas xingar alguém em francês chega a ter, assim, um critério de pundonor e de respeito à privacidade. É preciso falar francês. E é preciso também conviver ou ter mulher bem vestida, introduzida na alta roda, é lembrar de uma espanhola famosa no século XVIII,
1700 e qualquer coisa, quem sabe. O nome da moça foge, a memória gasta deste cronista, mas ela era tão influente na política local e adjacências que visitava os prostíbulos e ali tomava o vestuário adequado àquelas moças alegres, mandava fazê-lo, vestia-se com aquelas roupas coloridas e implantava a moda na Espanha e em países correlatos, tanto assim que aquilo conseguiu alavancar a importação de sedas e favoreceu o comércio com a China e países outros versados nessas roupas diferenciadas. A moça tinha um apelido. Este apelido falta ao cronista, fica para outra oportunidade. Falando em mulheres, hoje de manhã o cronista acordou de bom ou mau humor. Dá-se bem com o elemento feminino, que é mais carinhoso, é mais competente em muitas e muitas atividades, é circundante na interpretação dos fatos externos, tanto assim que o cronista, quando acorda, a primeira coisa a fazer é rezar uma Ave Maria. No tempo em que era pequenino, e repete aquilo que disse, ou que disse muitas vezes, foi educado no chamado colégio de padre, nos irmãos maristas. Estudou com os irmãos maristas e depois com os jesuítas, particularidade em que é primo espiritual de José Carlos Dias, porque José Carlos Dias estudou também no chamado colégio de padre. Nós dois nisso aí, em algumas outras coisas, somos assemelhados. Mas o cronista acordou e conseguiu ler um pedaço do artigo do embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador, ser embaixador em Washington, publicado no O Estado de São Paulo de hoje, na página A2, espaço aberto. O ex-embaixador cuida de peculiaridades que o presidente Bolsonaro precisa ler. Não diz, por exemplo, que fala e escreve correntemente o francês. A língua francesa é essencial à diplomacia. Não diz que o vestuário de um diplomata deve ser muito bem organizado, muito bem posto, com sapatos polidos, ternos bem classificados na moda e uma linguagem delicada. Não diz que um diplomata brasileiro ou não, pouco importa, precisa ser algo mais que um Porfírio Rubirosa, que era muito bem aquinhoado pelo elemento feminino internacional ao tempo. Mas diz que um embaixador em Washington precisa ter uma cultura política muito bem estendida, muito bem composta, precisa satisfazer as necessidades de debates com e apesar de países colocados lá no Oriente Médio, com as suas particularidades que são às vezes até sanguinolentas,
O embaixador precisa tudo isto. E diz, ou escreve, o ex-embaixador do Brasil em Washington: participei de programas de televisão. Participei de programas de televisão constitui aquilo que o cronista aprendeu ser um cacófato. Um embaixador ou ex-embaixador não pode, não consegue, não deve cometer cacófatos falando ou escrevendo. Este antigo escriturário do direito penal tem essa particularidade, embora nas oportunidades em que erra, enquanto fala ou escreve, depois se penitencie o resto do dia e muitas vezes acaba por acordar envergonhado com o que fez. Outro dia, este velho, antigo, vetusto escriba usou, no meio de uma frase, a expressão nunca gostei. Nunca gostei, nunca gostei. Na pressa de falar, não conseguiu substituir o gostei por apreciei, concordei em, participei de, usou o nosso ex-embaixador aqui, participei de programas de televisão. Concorri em programas de televisão. Daí esse escriba ficou com a atenção estimulada por esse cacófato do ex-embaixador e foi purgar o erro que este cronista confessa ter cometido outro dia e encontrou no dicionário analógico da língua portuguesa que de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo e apresentado por Chico Buarque de Holanda, Francisco, nosso Chico Buarque, apresentado por Chico Buarque, que é a sua segunda Bíblia, é a segunda Bíblia deste cronista. Fica aqui ao lado direito. Participei de, poderia ser substituído por cooperei em, coadjuvação, concurso, apoio, colaboração, contribuição, parceria, ligação, união, sociedade, concerto, concorrência, associação, concomitância, solidariedade, cumplicidade, conivência, malhoada, conluio, contubérnio, combalacho, participação, coparticipação, comparsaria, comparsa, concriação, envolvimento, conjugação, tramóia, societas céleres, pandemônio, panelinha, combinação, coautoria, partidarismo, coleguismo, espírito de classe, campanário, e vai assim, cooperativo, colaborativo, participativo, cooperador, coadjuvante, coadjutor, partícipe, participante, já fica meio perigoso. Conivente, aliado, partidário, parceiro, partidarista, solidário, etc. Poder-se-ia ter substituído esse participei de por concorri para melhor, mas o cronista não está a acusar o ex-embaixador em Washington de ter cometido um cacófato razoavelmente impróprio, porque, confessa, este ancião na língua portuguesa também faz as suas, de quando em vez, ou às vezes, ou eventualmente, ou episodicamente, até se pode usar um outro sinônimo. Participei de, fica feio. É menos ruim que nunca gostei. Este circunstante da língua portuguesa já cometeu esse erro para o
antigo escrivinhador é pecado mortal, valendo uma confissão repetidíssima de seus erros e de suas faltas, que procura não cometer mais. No resto, o ser embaixador em Washington de Rubens Barbosa é um conjunto de dizeres sobre coisas não ditas. Em outros termos, o que ele afirma aqui, diplomaticamente, aliás, não se sabe se ainda faz ou não parte da diplomacia brasileira no exterior ou mesmo aqui, mas o que o embaixador ou ex-embaixador afirma merece ser colocado na porta de entrada do Palácio da Alvorada, ou também na introdução da casa onde mora o pretenso embaixador do Brasil em Washington. É preciso que esse jovem pense muito bem. Aliás, há um subtítulo no artigo do embaixador que, quem sabe, se aplique ao filho do presidente da República. Diz-se aqui: talvez mais do que em outros postos, nos Estados Unidos o que conta é ter acesso e influência. É qualidade que certamente o jovem deve ter, porque Trump tem filhos homens, jogam golfe. Lá nos Estados Unidos, independentemente de se ser ou não presidente da nação, todo mundo tem gramado. Americano de porte médio que não tem gramado não é americano de porte médio, é povão. Acorda-se com a máquina de cortar grama e às vezes até se divide com o vizinho a conta de eletricidade. Mas é preciso saber cortar grama, é preciso ter gramado e é preciso jogar golfe. O filho do presidente, quando for eventualmente sabatinado, que é condição primacial para ser embaixador ou não, há de ser indagado às escuras ou nos ouvidos: você sabe jogar golfe? Se não sabe jogar golfe, aprenda, porque lá até o faxineiro de bordel sabe jogar golfe de vez em quando. Esta crônica do ex-embaixador Rubens Barbosa merece ser lida, não pelo que é dito, mas por aquilo que o embaixador diplomaticamente sussurra, sem o dizer. O cérebro humano é muito curioso, ele funciona nas condutas positivas e nas omissões. Vale aquilo que se diz e também tem valor quase igual ou maior ainda quando não se diz aquilo que deve ser dito. Portanto, presidente Bolsonaro, com imenso respeito, não mande o seu filho ao Washington como embaixador, porque falta a ele, primeiro, cultura adequada à diplomacia. Um diplomata, para ser admitido como principiante no Itamaraty, passa por sacrifícios terríveis. Há vestibular para ser diplomata no Itamaraty.
E não se ensina lá, talvez, qual a cor da roupa de baixo que o aspirante à diplomacia deve usar, mas quase. E se mulher for, pior ainda ou melhor ainda, porque passa também por questões introdutórias muito civilinas e muito sofisticadas. Portanto, este velho articulista, admitindo embora, que comete ou cometeu erros assemelhados àquele único que o embaixador cometeu aqui no seu escrito, muito provido de estabilidade intelectual, o articulista recomenda esta crônica ser embaixador em Washington, do ex-embaixador e, quiçá, ainda diplomata, Rubens Barbosa, dizendo-lhe que, com todo o esforço de escrever uma boa provisão de estímulos intelectuais, pode ter este velho antigo dicionário. O escriba só tem esta edição de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, que é a sua segunda Bíblia. Toda vez em que o escriba precisa escrever e tem tempo para fazê-lo, vem aqui. Quando não tem tempo, às vezes, raramente embora, comete um cacófato escabujante. Nunca gostei de circunlóquios. O embaixador poderia ter dito isto com muito maior dose de direcionamento. E o resto é o resto. La nave va, vamos ao trabalho.